Ruínas, esquecidas, perdidas no tempo, cobertas pela vegetação, silenciosas, presas em um grito silencioso. Nossos contos de hoje revelam as profundezas do medo humano. Lugares que um dia vibraram com a música da vida, do trabalho, da alegria, da esperança, que hoje são ecossombra de si mesmos. Somente o vento ousa romper o silêncio sepulcral, enquanto folhas secas dançam uma valsa macabra. Cada canto, silhuetas se escondem. E em cada sombra, espectros se materializam, aprisionados entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Experimente ler, ouvir, sentir. Mergulhe em cada palavra. Sinta o frio percorrer sua espinha. Veja as sombras dançarem em seu campo visual. Deixe o medo te dominar. Cada relato. Sentiremos o terror se apossar de nós, inundando nossa psique, abrindo brechas em nossas mentes. Viajaremos por paisagens congeladas no tempo, por memórias congeladas em sussurros, por ruínas que guardam segredos obscuros. Permita-se ser consumido pelo medo. A primeira etapa de nossa jornada nos leva a um local conhecido como o Medo do Mar, Arapiraca, a cidade fantasma do litoral brasileiro. Imagine um cenário brasileiro de rara beleza, onde dunas douradas se encontram com um mar verde água em tons de esmeralda. Arapiraca, um nome indígena que evoca a harmonia da natureza. A vila jaz em um trecho extenso de 18 quilômetros da costa, uma faixa esbelta de terra, esculpida pelo vento e pelas ondas. Suas casas de madeira, em tons de ocre e siena, refletem o tom terroso do solo, enquanto telhados de palha chapinha completam a imagem bucólica do lugar, mas sob a superfície da serenidade, um turbilhão de medos e mistérios se esconde. Os moradores locais, com faces marcadas pelo sol e olhos que refletem a vastidão do mar, contam histórias de estranhos fenômenos que assombram a vila. Chuvas torrenciais, terremotos repentinos e o ritmo das ondas que mudam a cada manhã. A névoa se intensifica, o ar se torna pesado e a escuridão se instala ante o entardecer, trazendo consigo os sussurros do medo. Nossa segunda etapa nos conduz a uma viagem no tempo e espaço. Prepare-se para descobrir a trama por trás do medo americano. Fordlândia, a cidade do sonho americano. Focardia, um nome que ecoa a promessa de uma nova vida. Fundada por visionários idealistas, a cidade era um oásis no coração da selva amazônica. Henry Ford, o gigante industrial, sonhava com um local próspero, civilizado e moderno. Em terras brasileiras, construíram-se casas impecáveis, ruas limpas, avenidas arboriçadas, tudo parecia perfeito. Mas a selva não se curvava aos desejos humanos. Em pouco tempo, Fordlândia se tornou um pesadelo. A borracha, o motor da economia local, não prosperava. Os trabalhadores brasileiros resistiam à imposição do sistema americano, e os animais da mata não se conformavam com a invasão do habitat. A atmosfera da cidade mudou. Barcos voltaram do rio com navios vazios. Plantas se marchitaram sem razão aparente, e os ventos trouxeram consigo o lamento das almas em pena. A terceira etapa nos leva a um lugar onde o tempo parou. O medo soviético. Pripyat, a cidade modelo, um lugar planejado para abrigar milhares de famílias, com casas e escolas, com jardins e praças, com um futuro brilhante, mas o destino cruel traçou um caminho diferente. Em 1986, uma explosão abalou a usina nuclear de Chernobyl, transformando a esperança em poeira. A cidade foi evacuada, abandonada, congelada, em um eterno presente. Ruínas deixadas para trás, carros abandonados, brinquedos, bicicletas, todos empoeirados no vácuo de um instante. A névoa se espessa, o silêncio se torna ensurdecedor. E em meio à quietude, as vozes se intensificam. Nosso quarto desafio nos convida a explorar o meio do fogo Centralia, a cidade que queima em brasa. Centralia, o nome que evoca Central de Fair. No coração da Pensilvânia, Estados Unidos, uma mina subterrânea pegou fogo, e a chama se recusou a se apagar. A cidade, construída sobre carvão, foi devorada pelo fogo e pelas chamas. As casas afundaram, as ruas racharam, as paredes se tornaram sujas de fuligem. Moradores abandonaram a cidade, deixando para trás a poeira do medo e o odor fétido do enxofre. As aberturas no chão liberam vapores tóxicos, e as sombras dançam sobre as chamas que se recusam a se extinguir. O medo se torna tangível. Nossa quinta etapa nos leva a uma cidade italiana, um lugar que respira história, o medo do passado. Craco, um nome que evoca cores. Em 1200, a cidade florescia na Itália medieval, um exemplo de arquitetura e vitalidade. Castelos, igrejas, ruínas romanas, e a simpatia de seus habitantes, tornavam Craco um lugar encantador. Mas a terra traiu e deslizamentos, terremotos e tremores a afligiram. A população diminuiu, e o esquecimento se apoderou da cidade. As casas se deterioraram, os arcos se partiram,
As igrejas perderam seus sinos. Craco se tornou um lugar de lembranças e espectros. E agora, um bônus para os mais corajosos. O medo do concreto, uma experiência pessoal. Imagine um local que exala abandono, solitude e tristeza. Um lugar que pulsa a história de um povo esquecido. Em 2019, uma cidade no interior de Minas Gerais me recebeu com seus segredos. Casas abandonadas. Um coreto sem música, uma igreja sem sinners. Um cemitério sem nomes. Lá entre ruínas e sussurros, descobri um diário. Alguém ali vivia. Anotava os dias, as emoções, os medos, e repetia: eles voltam quando esquecemos. Elas